Magazine semanal dos golos da jornada, já também com a terceira divisão. Começamos pela primeira divisão. Morteirense Malveira, marcou primeiro o Malveira por Luizinho de penalti aos 89 minutos. Viria a empatar o Morteirense aos 95 por Gigar Parbote. O Oriental recebeu e venceu o Belenenses por 2-1, marcou primeiro Nuno Machado ao minuto 12 e ainda na primeira parte Joel Neves aos 36 minutos fez o 2-0. Um autogolo de Tiago Pereira aos 97 minutos fixou o resultado final em 2-1. O Sacavenense também venceu por 2-1, aqui um grande golo de Gonçalo Canhoto aos 40 minutos. Malam Fati fez o 2-0 ao minuto 82 e aos 93 minutos Jonathan de penalti fez o 2-1. O Real venceu por 2-0 o Iriceirense, golos primeiro de Henrique Pires, minuto 13 e depois ao minuto 98 Isaac Carvalho fechou o resultado. O Olivais e Moscavide empatou 2-2 frente ao Estoril, marcou primeiro aqui Henrique Oliveira. O Estoril viria a empatar por Ruben Moreno, minuto 29. Na segunda parte, Cláudio Carvalho vai fazer o 2-2 para o Olivais e Moscavide. E o resultado final foi fechado por Gonçalo Borges ao minuto 81. Na Lourinhã, Lourinhanense 2, Loures 0, golaço de David Gama ao minuto 21. E o 2-0 ao minuto 50 de penalti por Tomás Correia. O Lourel empatou a 2 com o 1 de dezembro B. Primeiro golo de Francisco Gomes, 0-1. Depois o empate por Hélder Neves. O Lourel colocou-se em vantagem com este remate de longe de César Magalhães e o empate aos 64 minutos. Um bis de Francisco Gomes, esta jornada que foi invertida. O Cacém Futebol Benfica não se realizou devido à participação do Futebol Benfica na Taça de Portugal. Na Série 1 da 2ª Divisão, Santiria 0, Ponte Frielas 0, jogo transmitido em direto pela AFL TV. Vamos mostrar aqui um lance capital no jogo, penalti que o Santiria desperdiçou. Defesa do guarda-redes e depois também a recarga a sair por cima. O Carregado venceu por 2-0 o Mocifalense. Aqui está o golo de Edilson e depois também golo de grande penalidade. Ponterrolense e Sobreirense empataram sem qualquer golo nesta segunda jornada. E passamos já para o jogo com mais golos. Tujal 4, Vila Franca do Rosário 4. Marcou primeiro David Henriques para o Vila Franca. Depois Ruben Franco de canto direto fez o segundo golo. 15 minutos. Reduziu o Tujal por José Semedo. Ainda durante a primeira parte. Estávamos com 40 minutos. No segundo tempo, novo golo para o Vila Franca do Rosário. David Henriques a bizar, minuto 52. Neste lance, João Pinhatelli vai reduzir para o Tujal ao minuto 61. Mas pouco depois o Vila Franca viria novamente a aumentar a contagem, desta vez para 4-2, após um autogolo de Gonçalo Fura. Na parte final do jogo, 2 golos, 79 minutos Bruno Vicente e depois João Pinhatelli ao minuto 81 a bizar e a fixar o resultado final em 4-4.
O Bucelenses recebeu e venceu por 3-1 o Cotada, primeiro golo, João Gonçalves, ao minuto 8. Aqui está o golo de João Gonçalves. O mesmo João Gonçalves que viria a avisar ao minuto 35. Na segunda parte, ao minuto 50, golo de Diniz Franco, 2-1. E o 3-1 final ao minuto 88, obtido por Paulo Rodrigues. O Povoense também venceu em casa. Primeiro golo, Gonçalo Salvador, ao minuto 10. O empate do Camarate surgiu aos 65 por Yuri Oliveira. Mas o Povoense viria a marcar ao minuto 97, Paulo Costa a dar o triunfo à equipa da Póvoa. O Alvercabé empatou 1-1 com o Jurmelo. Primeiro golo, Simão Lamas, 10 minutos. E depois o empate por Hugo Bastos aos 40 minutos. O Bubadelense via longa desta jornada, nesta série, acabou por ser adiado. Na segunda jornada da Série 2 da 2ª Divisão, a Nova venceu por 3-0 o Bairro da Boa Vista, marcou primeiro Diogo Durão aos 24 minutos e depois José Machado penalti aos 34, o golo de Rafael Simões aos 90 minutos não tivemos acesso. O Talaíde perdeu em casa por 2-1 com o Tires, primeiro golo Fábio Santos aos 8 minutos, empatou o Talaíde por Simão Lima aos 51 e Fábio Santos bisou de penalti aos 58 minutos, 2-1 para o Tires. Cascais e Carcavelos empataram sem qualquer golo. O Linda a Velha recebeu o Damaiense, perdeu por 4-1. Primeiro golo, Gustavo Oliveira, ao minuto 23. Depois, um autogolo de Pedro Roxo, aos 62. Manuel Rodrigues, de penalti, fez o 3-0, ao minuto 70. E Bruno Castanheiro, da livre direto, fez o 4-0 ao minuto 77. Diogo Gomes ainda marcou para o Linda a Velha, mas não tivemos acesso a esse golo. A Bóveda 0, Mãe Martins 2, primeiro golo Jorge Silva aos 20 minutos e depois Guilherme Bolas aos 55 minutos a fixar o resultado final. Em Oeiras, vitória do Santo António por 4-1, primeiro golo Pedro Carvalho ao minuto 21 para o Santo António. O Oeiras viria a fazer o empate ao minuto 27 por Ruben Rito. Ainda durante a primeira parte, Rodrigo Silva marcou de grande penalidade aos 45 mais 4. Gil Gomes fez o 3-1, minuto 65. E depois Gilson Furtado fechou as contas ao minuto 78. Águias da Mosgueira 2, Fontainhas 3, não tivemos acesso a qualquer golo e o Santa Maria Palmense foi adiado. Na Série 1 da 3ª Divisão, Pedra 1, São Pedro 0, golo de Pedro Alves de penalti aos 90 mais 8. MTBA 1, Negrais 0, golo de André Alves aos 90 mais 3. E depois o Castanheira 4, Freiria 0. Primeiro golo marcado por Daniel Carvalho. Marcou depois Rui Lanzinha, já na segunda parte.
E bem perto do final, ao minuto 89, Marcos Cunha fez o 3-0. O 4-0 final foi marcado por João Torrão aos 90 mais 4 minutos. O Montagraço recebeu e venceu a Descunhados, golo de João Francisco ao minuto 67, 1-0. No Igreja Nova Rodense, 2-2. Marcou primeiro o Igreja Nova, Rodrigo Brás, 7 minutos. Depois Tiago Sousa, ao minuto 29, 2-0. Na segunda parte, o Arrodense viria a conseguir o empate. 49 minutos, golo de Pedro Pereira. E depois, minuto 77, golo de Pedro Luís. O Vilafranquense empatou a 1 com o Venda do Pinheiro. Telmo Oliveira fez o 1-0 de penalti aos 11 minutos e Rodrigo Rosa empatou para o Venda do Pinheiro aos 90 mais 5. Alcaínça 2, Livramento 1 e Alenquer 0, Arneiros 3. Não tivemos acesso a qualquer golo. Na Série 2 da 3ª Divisão, Montelavarense 1, Sanjoanense 0, golo de Rui Magalhães ao minuto 70. Despertar 2, Belas 2, não tivemos acesso ao último golo, adiantou-se no marcador a equipa do Belas, ao minuto 6, José Vaz. Depois empatou o Despertar aos 12 por Azevedo Seidi. Renan Lima aos 65 fez o 2-1 para a equipa do Despertar. O 2-2 aconteceu por Vítor Conceição ao minuto 82, mas não temos as imagens. Frielas 0, Ponte Frielas B 5. Só temos acesso a 2 golos deste jogo. Noutro encontro desta primeira jornada, Arsenal 72-4, Sintrense B 3. Só tivemos também acesso a 3 dos 7 golos deste jogo. Bragadense 2, Tenente Valdez 3. Marcou primeiro Osvaldino Gonçalves para o Bragadense. Não conseguimos ver esse golo. Depois empatou Duarte Almeida para o Tenente Valdez aos 36. Mamadou Cambaia aos 63 fez o 2-1 para o Bragadense. Gabriel Martins fez o 2-2 aos 92 minutos, não temos essas imagens, e aos 90 mais 10 David K deu a vitória ao Tenente Valdez. O 1º de dezembro C Catijolense foi adiado, tal como o Cultural Rio de Moro. E do União Mercedes 1 Algueirão 2 não recebemos imagens. Na 3ª Divisão, Série 3... Algés 1, Operário de Lisboa 2, marcou o primeiro Afonso Couto para o Algés aos 12 minutos. Os golos do Operário foram obtidos ao minuto 17 por Hélder Fernandes e ao minuto 33 por Yannick Santos. O União de Santos venceu por 6-0 o Mirantense. Vamos ver todos os golos do União de Santos. Aos 18 minutos, Josias Teixeira. Depois, aos 23 e aos 45, Joelcio Miel. 3-0 ao intervalo. Na segunda parte, Rafael Costa marcou aos 50 minutos. Vítor Rodrigues marcou aos 85. E Brahima Fati, aos 90 mais 4, fechou o resultado em 6-0. O Casa Pia foi ao terreno do Estoril B vencer por 4-0. O resultado começou a ser construído aos 2 minutos por João Varanda.
Depois Diogo Matos aos 14 de penalti fez o 2-0. Ainda na primeira parte, Sandro Silva, minuto 40, marcou o terceiro do Casa Pia. O 4-0 final foi fechado por Daniel Cruz. Porto Salvo 3, Leões de Porto Salvo 5. Temos aqui todos os golos dessa partida, 8 golos no derby de Porto Salvo. Porto Salvo 3, Leões de Porto Salvo 5. Salesianos Lisboa 4, Malveira da Serra 2. Primeiro golo, minuto 6, Rodrigo Tomé, 1-0 para os salesianos. Empatou ao minuto 18, Daniel Christopher. Ainda na primeira parte, claro. Na segunda parte, 60 minutos, Marco Marques fez o 2-1. E depois Kennedy Fortunato, o 2-2. Ao minuto 76, Gustavo Teixeira fez o 3-2 para os salesianos. E depois, ao minuto 80, Guilherme Oliveira fixou o resultado final em 4-2. O Lisboa Sport Clube frente ao Técnico foi adiado. Olivais Sul 1, Estrela C 3, não temos imagens. E também não temos imagens da Associação da Torre 1,